Antes da gente ler o texto, eu quero orar e quero agradecer. Antes de orar, é importante fazer isso. Quero orar com você, pedindo que Deus nos abençoe, então. Posso te interromper na oração? Deixa antes de você orar, quero pedir a reverenda Cleusa que ore então com você. Sim. Pode ser? Pode ser. Senhor Jesus, graças te damos pela história da redenção, pelas mulheres que o Senhor usou como mediação da sua graça na vida das pessoas. Hoje celebramos esse dia tão especial, tão santo, o Dia das Mães, e o Senhor teve uma mãe, Maria, que na plenitude dos tempos deu a luz ao nosso Redentor. Aqui está, Senhor, esta jovem tão dedicada à sua obra, tão especial na vida desta comunidade, que se deixa lapidar, que se deixa confrontar, que se deixa questionar. Nós conhecemos um pouco a trajetória dessa jovem, que em breve será uma reverenda, mas aqui está como pregadora da sua palavra, está como filha, está como pregadora, está como mediadora da sua graça nesta manhã, Senhor. E nós sabemos que neste momento nos sentimos tão pequenos, diante da grandiosidade da sua palavra e do seu amor para com todos os que nos escutam. Nós somos apenas um canal da mediação do Senhor. Que nesse momento a Raíssa se sinta assim, nas suas mãos, como um violão nas mãos do artista. Que a música que sairá da boca dela é o Senhor que vai entoar. Que o Senhor está dedilhando, o Senhor coloca suas mãos sobre ela e que ela se sinta assim nas suas mãos. E que nós possamos estar com nossos corações dilatados para escutar aquilo que ela tem para trazer da sua parte. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu ia orar pedindo para que Deus iluminasse a leitura da sua palavra, mas acredito que a reverenda Cleusa, orando por mim, expressou a iluminação que Deus me dá, para que eu leia com responsabilidade, para que aquilo que Ele tem para comunicar comigo seja vida no meu coração. Então, a única oração que eu faço agora é que Deus faça isso com cada um de vocês também. E que tão generosamente expresse, através do seu Espírito, aquilo que tem para nós essa manhã. O texto que eu quero ler com vocês está no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 15 a 21. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 15 a 21, diz assim a palavra de Deus. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus abençoe esse momento e abençoe a compreensão da sua palavra. O texto que a gente lê hoje é mais um daqueles textos que, no momento da Santa Ceia, quando Jesus está ali dividindo os seus últimos ensinamentos, suas últimas palavras, o último momento para poder conversar com seus amigos em volta de uma mesa. É como se ele estivesse deixando ali um testamento, uma síntese de tudo aquilo que eles precisassem lembrar. Olha, se tiver alguma coisa que vocês precisem guardar, guardem isso.
me amem. E me amando, guardem os meus mandamentos. Ele está ali nesse momento de angústia, um momento que é de grande angústia para ele e também de muito temor para os seus discípulos. E a gente começa a falar desses textos, especialmente nessa época que já passou a Páscoa, mas não passou a Páscoa, porque comemoramos a Páscoa alguns domingos, já estamos no sexto, mas ainda 6 domingos depois, comemoramos a Páscoa e nos preparamos para a ascensão de Jesus. Nesse texto, então, Jesus está preparando os seus discípulos para receberem o Espírito Santo. Para dizer assim, olha, fiquem calmos. Alguém vai ficar com vocês. Eu vou mandar alguém para ficar com vocês. E esse alguém é o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, quando Jesus agora pede então que eles o amem. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, o mandamento era: ame a Javé, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Com todo o seu coração, então, aquilo que passa por dentro, aquilo que é mais íntimo, com toda a sua consciência, com toda a sua alma, então, com todo o seu ser, com toda a sua alma, e com toda a sua força em todo o seu agir. E parece diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, porque ele fala: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. O agir, então, é consequência desse amor. É consequência do amor de Deus revelado a nós, é agir conforme o amor de Jesus Cristo. E aí o amor que a gente tem não passa por um viés que a gente tira da nossa cabeça. Do tipo, mas eu estou fazendo isso por amor, eu amo essa pessoa demais, então eu vou fazer aqui do jeito que eu acho melhor para ela e que eu acho melhor ela viver. Não é esse amor. O amor que vem de Jesus é sob a ótica dele, é do jeito que ele manda mesmo, do jeito que ele manda guardar. E aí ele fala mandamentos, porque não está dizendo sobre uma lista de regrinhas morais, mas está falando sobre uma mudança de vida, uma mudança no agir, uma mudança na consciência, em toda a sua alma dentro de você. E como a gente faz isso? Voltamos ao texto. Porque ele diz que é o Espírito, que ele dará um Consolador que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade é aquele que revela... Vou interromper para poder arrumar o microfone. Aqui, melhorou. O Espírito da verdade é aquele que revela, então, esse Cristo, que revela o amor de Deus. O Espírito é quem proporciona, é quem permite que haja o cumprimento desse mandamento de amar. Porque é na liberdade do Espírito Santo que nós somos capazes de mudar a ótica daquilo que nós achamos que é melhor fazer como amor para aquilo que Deus coloca nos nossos corações para ser amor. Até mesmo porque é o próprio Espírito de Deus que está dentro dos nossos corações. E é importante a gente lembrar de algumas características desse Espírito Santo. O Espírito de Deus é consolador, é o advogado em algumas traduções, aquele que está junto, que fala junto, aquele que defende, é quem intercede, é quem vela. O Espírito Santo é quem ajuda com o seu poder ajuda com o seu poder e influência. E Espírito, muito antes de ser Espírito, na nossa língua, que é latina, era Ruá. Quando Jesus fala, então, está falando de Ruá, que é uma palavra que a gente não está muito acostumado a falar, mas já ouvimos em alguns sermões, em alguns cultos. Ruá, como Espírito de Deus, é uma palavra feminina do hebraico, que quer dizer sopro, hálito de Deus. O sopro de Deus, então, é feminino. E aí existe uma interpretação teológica linda, que diz que Deus, então, Trino, é uma família perfeita, uma família completa. A Ruá, mãe, Deus Pai e Filho em Jesus Cristo. De novo, Deus, então, Trino, que a gente só chama de Pai, e com muito medo, de vez em quando a gente fala mãe, rapidinho, para ninguém ficar com medo da gente estar dizendo alguma heresia, é também mãe
oficialmente segundo aquilo mesmo que ele revela para a gente. E aí isso muda a nossa ótica para ler todo esse texto. Porque o que Jesus está dizendo é que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a Ruá, a Mãe Consoladora, a fim de que ela esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, a Ruá da verdade, que o mundo não pode receber e não vê, e nem a conhece. Vocês a conhecem porque ela habita em vocês e estará em vocês. Eu não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, o mundo não me verá mais. No entanto, vocês me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. E naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, porque a Ruá de Deus é o amor de Deus derramado nos nossos corações. É isso que difere do Pai e do Filho. A gente tem às vezes um pouco de receio de falar que Deus é mãe, e a gente tem um pouco de dificuldade de introduzir, acho que talvez não de receio, mas a gente tem dificuldade de introduzir na liturgia com medo de que as pessoas entendam mal isso. Mas nenhuma leitura responsável do Evangelho daria margem para a gente pensar que isso é uma briga só para poder dizer Deus, deusa. Porque isso seria simplificar demais. Deus se manifesta como mãe na Ruá, no sopro, para que a gente se lembre que não é só de uma forma que a gente interpretou. E se manifesta de forma plena nos nossos corações, e é preciso que a gente passe a ver Deus como mãe. E a gente insiste às vezes nesses papéis, nessa dificuldade nossa, que é uma bobagem danada, porque a gente vai fazer um monte de coisa. A gente acha que Deus, então, precisa ter papel de gênero, de feminino e de masculino. Se ele é pai, ele tem papel masculino. Se ele é mãe, ele tem que ter um papel feminino. E no Dia das Mães, a gente só vai dar Feliz Dia das Mães para as mulheres, porque é só feminino. Como se a gente limitasse as funções, como se a gente, não as funções, mas o agir de Deus. Como se para ser Deus Pai, a gente pensasse só em força. Deus é Pai, Ele é forte, Ele cuida, Ele provê. Tudo aquilo que a gente vai construindo na nossa cabeça como Pai. E irônico, porque Jesus, no momento de maior angústia dele, chorando, pedindo para que Deus afastasse o cálice, ele fala Paizinho, que é uma característica de cuidado. De cuidado que normalmente a gente entende que é só da mãe. E quando a gente vai falar, nós sempre nos lembramos do cuidado, mas não lembramos de força. Mas o cuidado, Jesus chama ali para o Pai, Paizinho, afasta esse cálice, se possível, mas faça sua vontade. E olha que fantástico, porque às vezes a gente vê esses papéis de feminino, então, em Deus, quando diz, como eu queria como uma galinha juntar os pintinhos, né? Vocês, Jerusalém, com pintinhos embaixo da minha asa, como eu queria poder cuidar, e é sim cuidado, mas a gente esquece que é pela palavra de Deus, é pela Ruá, pelo sopro de Deus, que todas as coisas são criadas ferozmente. Toda a criação se faz. É pela palavra de Deus, é por Deus Mãe que é gestado um bebê no ventre de Maria. É por Deus Mãe que toda a vida na terra é criada com força. É por Deus Mãe que Jesus diz, o Espírito de Deus está sobre mim. E eu preciso relembrar o texto porque agora eu vou inverter a ordem. O Espírito de Deus o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É Deus Mãe que dá força para libertar os cativos, para anunciar, para dar visão aos cegos, para anunciar a liberdade. E a gente tem de Deus aquilo que Ele partilha conosco. A maternidade, então, e a gente não precisa ter vergonha disso ou dar um Feliz Dia das Mães tímido quando a gente não sabe se a pessoa é mãe ou não. A gente pode desejar Feliz Dia das Mães porque aquilo que é maternidade
É caráter de Deus partilhado comigo, com você, não importa se você é homem, se você é criança, se você é mulher, se você gestou ou não, se você se casou ou não. Nada disso importa, porque a maternidade é caráter de Deus Mãe manifesto na sua vida e na minha vida. Com cuidado, com força, com criação de vida, com tudo aquilo que é bom e que provém de Deus. A gente tem um exemplo muito triste de uma mãe, na Bíblia, muito convencida nas suas próprias certezas, em uma visão limitada, que é quando Sara pede para Abraão que dispense Agar e seu filho, manda embora aquela mulher com sua prole, eu não quero saber dessa mulher aqui. E Deus, mãe, vem como um anjo, quando Agar está chorando no deserto, Agar se afasta porque o menino, criança, tinha fome. E ela se afasta porque fala, eu não quero ver meu filho morrer. E Deus Mãe vem e consola e conforta e provê alimento e dá sustento para aquela família abandonada. Todas as vezes que nós partilhamos então um pouco do caráter de Deus, seja como mãe, seja como pai, seja como filho, todas as vezes que nós agimos em amor, em liberdade, em cuidado, nós recebemos também um pouco do maternar, do ser pai, dessa parentalidade, né? Desse cuidado. E não precisa ser somente da sua própria mãe. Por isso a reverenda Cleusa veio aqui, porque eu cheguei angustiada para ela antes de começar o culto. Falei assim, reverenda Cleusa está aqui, isso significa que o sermão precisa estar à altura, a cobrança aumentou. Ela riu e falou assim, não, que isso, Deus te abençoe, mas a entrada foi curtinha, sensibilizada por esse espírito de cuidado e de encorajamento e de força e esclarecimento. Ela vem, para do meu lado, sem que nenhum de vocês soubesse, e ora por mim e comigo. O desejo do meu coração hoje, e o pedido é que nós reconheçamos tudo aquilo que vem de Deus Mãe. Que a gente viva tudo aquilo que vem de Deus Mãe. Que a gente não tenha medo de chamar Deus de mãe, porque isso é bíblico, isso vem de Deus mesmo, não vem de nós, não é forçação de barra nenhuma. Deus é mãe. Deus é mãe. Experimentem, porque já experimentei uma vez. Experimentem, em algum momento de angústia seu, orar imaginando Deus como mãe cuidando de você. Algum momento na sua vida faz isso. Não é heresia, não é nenhum absurdo. E todas as vezes que nós reconhecermos a maternidade em alguém, seja essa pessoa alguém que gestou ou não, é porque nós reconhecemos ali também o caráter de Cristo, o caráter do Pai, mas sobretudo o caráter da Ruá divina, do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus nos nossos corações. Que Deus nos abençoe, então, para que a gente caminhe com mais clareza dessas coisas. Amém. Amém.